Antes do guião, só uma nota rápida. Construí esta história com o padrão de retenção que mais aparece neste nicho. Choque concreto nos primeiros segundos, humilhação íntima, prova documental a meio e um desfecho público mais controlado no fim. Tal como se vê em histórias de Just Stories, //www.youtube.com/ iSignQS6 www.youtube.com/ e V3QTAD5ZK. Para o conflito, só mesmo possível em contexto luso-brasileiro, mantive a base jurídica realista. Em Portugal, a certidão do registro predial prova a quem pertence o imóvel e transmissões doações passam por formalidades próprias de registro e balcão casapronta.gov.pt e http://www.gov.pt servicos pedir uma certidão de registro predial. http://justica.gov alcal Casa Pronta. No Brasil, a doação de imóvel exige escritura pública e registro, e entre pais e filhos pode funcionar como antecipação de herança sujeita a colação CNBBA, http://cnbba.org, IBR Atos Notariais Escritura Adjuacal de Bens IBFEM, https://ibibfem.org, IBR Notícias, 7534, CIPT, 373 Heran, 37A Condoa, Pola, 7 Artigo AG Revista, Adficado, IBDEFAME. Agora, o guião. Voltei de São Paulo numa quinta-feira à noite, com o cabelo preso à pressa, os olhos a arder do voo, e aquela única vontade que toda a gente conhece quando chega a casa depois de muitos dias fora. Silêncio. Um banho quente. A minha cama, a minha chávena na bancada da cozinha. O meu cheiro no meu espaço, mas quando meti a chave na fechadura do meu apartamento, em Campo de Ourique, a chave não rodou. Tentei outra vez. Depois uma terceira e só quando levantei os olhos para a porta é que percebi por quê, onde sempre esteve escrito Mi Fernandes, em letras pequenas de latão gasto, alguém tinha colado uma fita branca por cima. E nessa fita, com um marcador preto, estava escrito o nome do meu irmão, Rui. Foi nesse momento que eu percebi que os meus pais tinham dado a minha casa ao meu irmão enquanto eu estava fora. E eu não gritei, e não bati a porta. Não fiz escândalo no corredor. Fiquei só ali, com a mala de cabine ao meu lado e o casaco ainda vestido, a sentir qualquer coisa muito fria a descer-me pelo peito abaixo. Porque há um certo tipo de traição que não chega primeiro como raiva, chega como silêncio. E antes de lhe contar como é que eu virei aquilo tudo do avesso com uma única chamada, se gosta de histórias assim, cruas, reais, daquelas que parecem acontecer mesmo ao lado, pode apoiar com gosto ou subscrever. A sério. Ajuda mais do que imagina, o meu nome é Matilde Fernandes. Tenho 38 anos. Sou gestora de projetos numa cadeia hoteleira e nos últimos 6 anos habituei-me a viver entre Lisboa, Porto, Madrid e de vez em quando São Paulo. Sou a filha estável. A filha que se aguenta. A filha a quem nunca ninguém pergunta se está cansada porque parte do princípio de que está sempre bem. O apartamento em Campo de Ourique não era o maior feito da minha vida, mas era o mais meu 1T2 no 3º andar de um prédio antigo, com varanda estreita para a rua, chão de madeira que estalava no inverno. E uma cozinha pequena onde a minha avó, Helena, quando ainda conseguia subir escadas, gostava de se sentar a beber café e a dizer a mesma frase de sempre. Compra paredes, Matilde. Pessoas falham. Paredes, se forem tuas, aguentam. Ela morreu 2 anos antes de eu conseguir comprar aquela casa. Deixou-me pouco dinheiro, nada de extraordinário. Mas foi o suficiente para me ajudar com a entrada. O resto fui eu horas extras. Fins de semana perdidos, hotéis impessoais, jantares sozinha, reuniões em aeroportos. Uma vida muito menos glamourosa do que a palavra viajar em trabalho costuma fazer spare. Parecer? Os meus pais nunca entenderam isso. Para eles, eu andava sempre fora. Como se andar fora não fosse, precisamente, o que me tinha permitido construir alguma coisa minha. Aliás, diga-me uma coisa por curiosidade. De onde é que me está a ouvir neste momento? Lisboa, Porto, Braga, Faro ou desse lado do Atlântico no Brasil? E é tarde aí. Gosto sempre de imaginar onde é que estas histórias aterram, né? Naquela noite, no corredor, ainda fiquei uns segundos à espera de ouvir vozes lá dentro. Houve um riso masculino. Conhecia-o demasiado bem, bati a porta devagar.
Quem abriu foi o meu irmão, descalço, de calções, com a minha própria caneca na mão. A minha branca, com uma lasca pequena na asas à caneca que eu trouxe do porto numa viagem de trabalho, porque me lembrava as manhãs frias com a minha avó. O Rui olhou para mim como se eu fosse eu aparecer sem avisar, como se eu tivesse interrompido qualquer coisa dele. Matilde não respondeu logo como quem foi apanhado. Respondeu como quem já tinha uma versão pronta. A mãe disse que só chegavas amanhã. Ainda hoje me lembro da calma da voz dele. Foi isso que mais me doeu, não a culpa, não o embaraço. A calma atrás dele. Consegui ver a minha manta do sofá tirada para um canto. E as minhas molduras já não estavam na consola da entrada. E no corredor, junto ao quarto que eu usava como escritório, estavam 2 malas grandes que eu nunca tinha visto na vida. Pousa a minha caneca. Foi a única coisa que eu disse. Ele olhou para baixo, como se só então tivesse reparado, depois sorriu de lado. Com aquela expressão antiga dele, a de quem passou a vida inteira a sobreviver, porque alguém limpava sempre a desarrumação depois. Matilde, não compliques, tá bem? Isto é temporário. Temporário, a palavra preferida de toda a gente que quer morar em cima da vida dos outros. Nessa altura, apareceu a Larissa atrás dele, brasileira, de Curitiba. Bonita, educada e muito mais nova do que eu tinha imaginado quando ele me falava dela por alto. Trazia uma t-shirt larga minha vestida como pijama, minha, e quando ela me viu à porta, percebi imediatamente uma coisa. Ela não sabia ou. Pelo menos não sabia tudo porque ficou branca, mesmo branca. Rui, esta é a tua irmã? Ele teve a lata de responder. É, não a dona da casa, não a Matilde, de quem é o apartamento. Só é. Eu devia dizer-lhe que naquele instante me passou pela cabeça empurrá-lo porta adentro, chamar a polícia, partir-lhe a cara, qualquer coisa. Mas a verdade é que não, o que me passou pela cabeça foi uma memória estúpida. O Rui aos 9 anos, a cair da bicicleta em Setúbal, a rasgar o joelho todo, e eu, com 12, a limpar-lhe o sangue com a bainha da minha camisola, enquanto a nossa mãe gritava da janela para termos cuidado. É esse o problema das feridas feitas por família. Elas nunca chegam sozinhas. Trazem sempre a infância atrás. O telemóvel vibrou-me na mão. A minha mãe, atendi. Já chegaste? Perguntou, como se nada fosse. Olhei para o meu irmão dentro da minha cozinha, para a Larissa. Parada, sem saber onde meter os olhos, para o meu nome arrancado da porta. E nesse momento percebi que o mais humilhante daquilo tudo não era terem invadido a minha casa. Era o facto de terem feito aquilo convencidos de que eu ia acabar por aceitar. A mãe quer explicar? Perguntei. Do outro lado, se silêncio e depois um suspiro irritado. Matilde, não faças um drama no prédio. O Rui precisava de um sítio. Tu quase nunca estás em casa. É só até eles se orientarem. Eles. E como se o plural tornasse o roubo mais bonito. Eles mudaram a fechadura, né? Porque era mais prático. Mais prático. Lá está. Eu às vezes acho que a linguagem foi inventada em parte para cobrir a vergonha com palavras suaves. Não discuti. Não ali, não naquela noite. Pousei a mala no chão, voltei a pegá-la. E disse apenas, percebido. Desci os 3 andares sem sentir os pés. Fui dormir a um hotel em Alvalade, pago com pontos acumulados da empresa. Entrei no quarto, já passava da meia-noite. Atirei a mala para o canto. Sentei-me na ponta da cama. E pela primeira vez em muitos anos, não me senti forte. Senti-me substituível. Senti-me como alguém que trabalhou uma década inteira para construir um lugar seguro. E descobriu que, para a própria família, esse lugar nunca foi realmente dela. Foi só uma coisa disponível. Foi aí que fiz a tal chamada. Demorou menos de 4 minutos. Liguei à doutora Inês Bastos, a solicitadora que me tratou da compra da casa 6 anos antes. Eu tinha lhe guardado o contato porque a minha avó confiava nela cegamente. E por quê? Numa altura em que eu não percebia nada de escrituras, registros, IMI e conservatórias, ela foi das poucas pessoas que me explicou tudo sem me falar como se eu fosse burra. Atendeu a segunda tentativa, com voz de quem já estava a dormir. Inês, desculpe a hora. Preciso que me diga uma coisa muito depressa. E os meus pais meterem o meu irmão dentro da minha casa enquanto eu estou fora e lhe mudarem a fechadura. Conseguem passar-lhe a propriedade? Ela nem hesitou. Não.
Aquela palavra sozinha já me devolveu o ar. Depois ela continuou. Matilde, ouve-me bem. Em Portugal, ninguém oferece um imóvel que não é seu por boa vontade e conversa de família. A certidão predial prova a titularidade. A transmissão faz-se com formalidades, registro, documentos, não com dramatizações. Não vais lá fazer cena. Amanhã de manhã falamos. Guarda mensagens. Não avises ninguém. E desligou, foi isso? Uma chamada, só uma é. De repente, aquilo deixou-te de ser uma filha emocional, sim. E passou a ser também uma questão objetiva mental. Provável. Vem. Possível, nessa noite quase não dormi. Fiquei acordada a olhar para o teto do hotel e a pensar em todas as vezes em que o Rui tinha sido salvo à custa de alguém. Primeiro na escola, quando repetiu o Dom Bessimero. E os meus pais disseram que ele não tinha cabeça para estudar, mas tinha bom coração. Como se uma coisa absolvesse a outra. Depois no estande de automóveis, onde o meu pai o meteu a trabalhar e de onde ele saiu ao fim de 8 meses porque o ambiente era tóxico. Depois no bar em Santos, onde investiu dinheiro que nunca teve. Depois num projeto de dropshipping que durou menos do que um verão. E custou à minha mãe uma pulseira de ouro vendida às escondidas. O Rui nunca caía. E havia sempre mãos por baixo. E as mãos, quase sempre, eram as minhas ou as dos meus pais. Mas havia uma diferença entre pagar-lhe uma dívida e dar-lhe a minha casa. Na manhã seguinte, encontrei-me com a Inês num café perto da rua Saraiva de Carvalho. Ela já tinha pedido uma certidão atualizada. Pousou à minha frente, dobrada, como quem põe um bisturi em cima de uma mesa. Titular, Matilde Fernandes, sem qualquer transmissão, sem doação, sem registro, pendente. Olhei para o papel e senti uma raiva estranha, muito limpa, muito lúcida, porque quando a dor ganha contorno, deixa de ser nevoeiro. Passa a direção. A Inês fez-me 2 perguntas. O Rui tem alguma chave antiga? Os meus pais tinham uma cópia de emergência. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. Então não te tiraram a casa. Ocuparam-na, e pelo que me descreves, com premeditação. Depois pediu-me para lhe mostrar as mensagens da minha mãe. Havia várias. Já pusemos algumas das tuas coisas no quarto pequeno. A Larissa é organizada, depois arruma melhor. Não sejas egoísta, filha, família, ajuda a família. E a melhor de todas, tu nem sequer querias filhos. A casa é demasiado grande só para ti. Eu reli essa última 3 vezes, não por não perceber, mas porque há frases que só doem verdadeiramente quando as vemos escritas. Não sejas egoísta. Tinha sido eu a pagar a entrada do lar temporário do meu pai, quando ele fez a cirurgia ao joelho e a ADSE atrasou a autorização. Tinha sido eu a mandar dinheiro à minha mãe nos meses em que o ordenado do meu pai encolheu. Tinha sido eu a emprestar 5.000 euros ao Rui só por 2 meses. Nunca voltei a ver esse dinheiro. E mesmo assim, na cabeça deles, a egoísta era eu, a Inês foi prática. Queres tirá-los de lá já? Eu pensei durante uns segundos, depois perguntei. O Rui convidou os pais da Larissa para almoço de domingo, na minha casa. A minha mãe mandou-me mensagem a dizer que depois falávamos todos com calma. Se eu esperar até domingo, ainda consigo agir sem perder nada. A Inês olhou para mim de um modo novo, não julgador, só atento. Consegues, e disse, mas nesse caso faz-se bem. Sem gritos, sem ameaças. Comprova. Foi aí que o meu silêncio deixou de ser paralisia e passou a ser estratégia. Até domingo, eu deixei-os falar. Deixei o Rui mandar mensagens com aquele tom insolente de sempre. Não precisavas de sair assim. Os pais estavam a tentar ajudar. Tu tens dinheiro para hotel, não faças de vítima. Quando voltares ao normal, e falamos. Voltares ao normal, como se a única normalidade ali fosse a minha reação. Entretanto, o administrador do condomínio confirmou a Inês que o meu pai tinha aparecido no prédio com um serralheiro na terça-feira de manhã, alegando que eu tinha autorizado a troca de fechadura porque ia viver uns meses no Brasil. Mentira. Dona Emília, do segundo esquerdo, viu-os a entrar com caixas. Disse-me ao telefone, baixinho, quase envergonhada. Eu estranhei, menina Matilde. Mas a sua mãe falou com tanta certeza. A certeza também engana. No sábado à tarde, consegui finalmente entrar no apartamento acompanhada pela Inês e pelo administrador, porque o Rui tinha saído com a Larissa
Aquilo que me custou mais não foi ver roupa deles no meu armário, nem os meus livros amontoados no chão do escritório, nem a minha escova de dentes enfiada num copo de plástico dentro de uma gaveta da cozinha. Foi ver a cadeira de costura da minha avó na varanda, ao relento, e com uma planta em cima. Uma cadeira antiga, de madeira escura, que estava sempre ao lado da janela do meu quarto. Eu tinha-a restaurado com as minhas próprias mãos. Passei os dedos pelo encosto molhado e pensei uma coisa muito feia sobre o meu irmão. Depois engolia, porque a raiva, quando é usada cedo demais, só serve para aliviar quem a merece. No domingo, cheguei ao prédio às 2h25 da tarde. O almoço estava marcado para as 2h30. Subi de elevador com a Inês ao meu lado, os 2 agentes da PSP atrás de nós no elevador seguinte, e um serralheiro à espera no rés do chão. Trazia vestido preto simples, cabelo apanhado e uma pasta castanha com cópias de tudo. Certidão predial, mensagens, declaração do administrador, orçamento dos danos e uma participação já redigida, pronta a seguir caminho se fosse preciso. Quando toquei a campainha, foi a Larissa quem abriu. Trazia um vestido claro e um sorriso nervoso que lhe caiu da cara mal me viu. Lá dentro, a mesa estava posta, bacalhau com broa, arroz de feijão, salada. Uma travessa de pão de queijo que, imagino, a mãe dela trouxe do Brasil ou aprendeu a fazer para matar saudades. O meu pai estava de pé junto à janela, e copo de vinho na mão, a falar com um homem grisalho que mais tarde percebi ser o pai da Larissa, vindo de São Paulo. A minha mãe congelou, o Rui fechou a cara, e eu entrei como se estivesse exatamente onde devia estar. Porque estava. Matilde, disse a minha mãe, em tom de aviso, eu sorri-lhe sem calor. Não se preocupem. Vim só ouvir o brinde. Às vezes o golpe mais forte não é interromper. É deixar a pessoa acabar, ó meu pai. Talvez por puro reflexo de orgulho, talvez porque ainda acreditasse que me conseguia empurrar para a margem da minha própria vida, tentou recompor-se e bateu com o garfo no copo. E disse: já que estamos todos aqui, queria só dizer que é um alívio ver o Rui finalmente assentar. Nem sempre a vida corre como planeamos, mas a família serve para isto mesmo, para garantir que ninguém fica para trás. E hoje é um dia bonito, porque ele finalmente tem a sua casa. A sua casa, ninguém falou logo. Foi um daqueles silêncios em que toda a gente sente alguma coisa errada, mesmo sem saber ainda o que. Eu avancei 2 espaços. Pousei a pasta em cima da mesa, abri-a e tirei de lá a certidão. Que engraçado, pai, disse eu, porque aqui diz outra coisa. Empurrei o papel para o meio da mesa. O pai da Larissa foi o primeiro a pegar nele. Leu. Depois ajustou os óculos. Voltou a ler, o Rui já estava de pé. Matilde, não comeces. Olhei para ele. Começar. Rui, vocês começaram quando me mudaram a fechadura. A Larissa virou-se para ele tão depressa que até a cadeira arrastou no chão. Tu disseste que o apartamento era teu. Ele abriu a boca, mas não encontrou nada de útil. Porque a verdade tem um problema muito simples. Quando entra numa sala, a mentira perde vocabulário. A minha mãe tentou avançar. Filha, nós íamos falar contigo. Não, interrompia. A mãe ia informar-me. Que não é a mesma coisa. Tirei então as cópias das mensagens, espalhei-as ao lado da certidão. A do não sejas egoísta. A do a casa é demasiado grande só para ti. A do já pusemos as tuas coisas no quarto pequeno. O meu pai empalideceu. Pela primeira vez, desde que eu tinha entrado, pareceu perceber que eu não tinha vindo discutir sentimentos. Tinha vindo fechar uma conta. Foi aí que tocaram a porta. Ninguém se mexeu. Toquei eu. Obri. Entraram a Inês e os 2 agentes e o administrador do condomínio. E eu juro-lhe, nunca vou esquecer a cara do meu irmão naquele instante. Não foi medo primeiro. Foi ofensa, como se eu tivesse quebrado uma regra invisível da família. A regra que diz que eu posso aguentar tudo, mas não posso obrigar os outros a responder pelo que me fazem. Um dos agentes apresentou-se com calma. A Inês tirou a voz de profissional e disse exatamente o que era preciso dizer. A propriedade deste imóvel pertence à senhora Matilde Fernandes. Não existe qualquer transmissão, doação ou direito de ocupação a favor do senhor Rui Fernandes. A troca de fechadura foi feita sem autorização da proprietária. Foi também recolhida a prova de ocupação indevida.
O meu pai começou logo. Isto é um exagero. Estamos a falar de família. A Inês nem piscou. Não. Estamos a falar de um imóvel. Que frase linda, fria, exata, irrefutável. Lohui avançou um passo para mim, vermelho de raiva. Vais mesmo fazer isto à frente deles todos? Olhei à volta da mesa para Larissa, em choque. Para a mãe dela, de mãos apertadas no colo. Para o meu pai, a envelhecer à velocidade da vergonha. Para minha mãe, que só agora parecia ver o tamanho do buraco onde me tinham empurrado. E respondi: não, tu é que fizeste isto à frente deles todos. Eu só vim buscar a minha casa. A Larissa começou a chorar em silêncio, não histérica, não teatral, aquele tipo de choro pior, o que vem quando a humilhação entra devagar. Ui, disse ela, com a voz baixa, tu mentiste para mim, para os meus pais. Tu disseste que os teus pais te tinham passado o apartamento. O pai dela pousou a certidão na mesa com uma precisão quase cruel. No Brasil, também não se passa imóvel assim, disse ele. Nem com escritura, quanto mais sem. Aquilo, curiosamente, pareceu atingir mais o meu irmão do que a presença da polícia. Porque a vergonha para pessoas como ele nunca é moral. É social. É ser visto. É perder pose. O agente foi claro. Eles teriam de sair. Naquele dia. Naquela hora. Com o levantamento dos bens essenciais e devolução imediata das chaves. Se houvesse resistência, a participação seguiria. Se houvesse danos adicionais, o processo avançava na mesma. Eu podia ter ido mais longe. Podia ter insistido logo na via criminal. Tinha base. Tinha testemunhas. Tinha prova escrita. Mas naquele momento eu percebi uma coisa sobre vingança. A vingança mais limpa nem sempre é a que destrói mais. Às vezes é a que devolve exatamente a verdade ao lugar dela e obriga toda a gente a olhar. O Rui começou a barafustar. A minha mãe tentou segurá-lo pelo braço. O meu pai chamou-me de lado, pela primeira vez com a voz verdadeiramente baixa. Matilde, por favor, não faças isto. Virei-me para ele e acho que nunca falei com tanta honestidade na minha vida. Pai, vocês fizeram isto no minuto em que acharam normal eu aterrar de São Paulo e descobrir o meu nome arrancado da minha própria porta. Ele abriu a boca, fechou. Depois disse a frase mais reveladora de todas. Tu tens sempre para onde ir. Eu ri-me, mas sem humor nenhum. E foi por isso mesmo que abusaram, porque sempre contaram com o facto de eu aguentar. A minha mãe começou a chorar, daquela vez, não me comoveu, porque há lágrimas, que não são arrependimento, são susto. 1h20 depois, o Rui e a Larissa saíram do apartamento com 4 malas, 2 caixas e uma humilhação que nenhum de nós a esquecer. A Larissa não olhou para ele nem uma única vez ao descer as escadas. Os pais dela foram atrás em silêncio. O meu pai ainda tentou dizer-me, já à porta do prédio, que um dia eu ia perceber que eles só estavam a tentar ajudar o filho. Eu disse-lhe apenas, à custa da filha que vocês acharam que nunca ia reagir. Fechei a porta e pela primeira vez em 4 dias, fiquei sozinha na minha casa. A casa cheirava a comida fria, perfume estranho e tensão. As minhas coisas continuavam fora do sítio. O escritório parecia um armazém. A cadeira da minha avó estava riscada na base. Mas continuei ali, no meio daquela desordem toda, com as mãos a tremer tanto que tive de me sentar no chão da cozinha. Não chorei logo. Chorei quando vi que tinham guardado as minhas fotografias de infância dentro de um saco do supermercado, dobradas ao acaso entre toalhas. Uma delas era eu com o Rui na praia da Figueirinha, eu de tranças, ele a agarrar-me à perna porque tinha medo das ondas. Fiquei a olhar para a foto durante muito tempo. E a pergunta mais difícil não era por que é que o Rui tinha feito aquilo. Era por que é que os meus pais tinham acreditado que eu merecia. Nos dias seguintes, troquei fechadura, mudei o código da campainha, retirei o nome dos meus pais de tudo o que pudesse funcionar como contacto de emergência e enviei, através da Inês, a nota de despesas. Serralheiro, avaliação dos danos, limpeza profunda, substituição de peças estragadas e uma exigência escrita de reconhecimento da ocupação indevida, o meu pai assinou. Demorou-lhe uma semana, mas assinou-o. O Rui não me falou durante 2 meses. A minha mãe tentou ligar-me 11 vezes. Não atendi nenhuma. Foi ela que acabou por me apanhar, por acaso ou de propósito, num café no Areeiro,
Numa terça-feira, ao fim da tarde, sentou-se à frente, sem pedir licença. Parecia mais pequena, mais cansada. Eu sei que tu não me deves nada, disse ela. Mas preciso de te dizer que erramos. Eu não a aliviei, não lhe disse, está tudo bem. Porque não estava, ela mexeu nas mãos e acrescentou. Achamos sempre que tu eras a forte. Que tinhas trabalho, dinheiro, mundo. E que o teu irmão precisava mais. Essa frase eu já conhecia. A diferença é que daquela vez vinha sem disfarce, sem verniz, sem temporário. Sem família ajuda família. Precisava mais. Eu, pelos vistos, precisava menos até daquilo que era meu. Sabes o que mais me magoou? Perguntei-lhe. Ela abanou a cabeça. Não foi meterem o Rui lá dentro. Foi nem vos ocorrer perguntar. Ela começou a chorar outra vez. Mas nessa tarde, ao contrário do domingo, eu vi alguma coisa diferente. Não medo, vergonha, verdadeira. Aquelas lágrimas já não estavam a pedir para eu esquecer, estavam a admitir que eu tinha visto tudo com demasiada clareza para voltar atrás. Não fiz as pazes ali, não faria sentido mentir-lhe, nem mentir-me. Mas também não precisei de a esmagar, disse-lhe apenas. Eu posso voltar a falar convosco um dia, mas nunca mais vão ter chave da minha casa. Nunca mais vão decidir o que é meu em meu nome. Nunca mais. Ela sentiu como quem finalmente entende uma língua nova. Nessa noite voltei à casa cedo. Abri as janelas. Mudei os lençóis. Levei a cadeira da minha avó para dentro e limpei-a devagar. Depois sentei-me na cozinha com um café e fiquei a olhar para a porta de entrada durante algum tempo. Para o meu nome, de novo no sítio. Sem fita branca por cima, sem marcador preto, só o meu nome, pequeno. Simples, bastante. Há quem ache que vingança é fazer barulho? Eu já não acho. Às vezes vingança é outra coisa. É deixar que a verdade entre numa sala bem composta, com a mesa posta e as aparências todas arrumadas. E vê-las cair uma a uma sem levantar a voz. É pegar numa humilhação privada e devolvê-la, com documentos, em testemunhas e calma, a quem a provocou. É mostrar à família que amor sem respeito é só controlo com outra roupa. Hoje, meses depois, continuo em Campo de Ourique. Continuo a viajar. Continuo a trabalhar demais. Mas há uma diferença dentro de mim que eu não sei explicar sem parecer dramática. Durmo mais leve, porque a casa voltou a ser minha por fora. Mas, mais do que isso, eu voltei a ser minha por dentro. E talvez essa tenha sido a parte mais inesperada de tudo. Eu achava que a chamada que fiz naquela noite servia para recuperar um apartamento. No fim, serviu para recuperar a única coisa que a minha família ainda pensava poder usar sem pedir licença. A minha disponibilidade para engolir. Essa acabou no dia em que vi o meu nome arrancado da porta. Diga-me com sinceridade, no meu lugar, tinha chamado a polícia logo na primeira noite? Ou fez mais sentido eu deixá-los brindar a mentira antes de lhes mostrar, à frente de todos, que a casa nunca foi deles? E já agora, de onde é que está a ouvir esta história? Quero mesmo saber.